Em Lucas, capítulo 19, na parábola das 10 minas, Jesus expõe 4 importantíssimos princípios sobre o reino de Deus. O primeiro dos princípios é que o reino de Deus está sendo estabelecido ao longo da história, desde a primeira vinda de Cristo. Ou seja, ele não seria estabelecido de forma imediata, como os discípulos de Jesus esperavam que acontecesse. Mas o plano de Deus é que o seu reino seja estabelecido ao longo da história, onde cada pessoa, durante a sua vida, terá a oportunidade de ter a sua participação ou o seu ingresso no reino de Deus. O segundo princípio da parábola das 10 minas é que para cada pessoa Deus deu recursos na vida e espera que elas os apliquem, esses recursos, no estabelecimento do seu reino, do reino de Deus. Então, ou seja, Deus ele nos deu recursos, nos deu a vida, nos deu um corpo, nos deu inteligência, nos deu capacidade, e Deus espera que apliquemos esses recursos, apliquemos aquilo que recebemos de graça e pela graça de Deus nesta vida para estabelecimento do reino de Deus, para o cumprimento da vontade do Senhor. Então, e cada um tem algum talento, todos nós temos algum recurso, né? E Deus espera que apliquemos esses recursos. O terceiro princípio é que cada um será recompensado com uma porção de autoridade no reino finalmente estabelecido. Ou seja, Deus espera que nós apliquemos a nossa vida no estabelecimento do reino dele e, como recompensa, receberemos uma porção de autoridade no reino que será finalmente estabelecido. Então, existe aqui isso não é uma barganha, isso é pela graça, porque nós não merecemos. Então, é pela graça de Deus. Mas, proporcionalmente, né, e aqui esse proporcional está explicitado na própria parábola. Aquele que recebeu 10 minas e que apresentou ao Senhor outras 10, na parábola, aquele que fez uma mina render 10, ele recebe autoridade sobre 10 cidades. Aquele que fez a mina render 5, ele recebeu autoridade sobre 5 cidades. E tem aquele que não rendeu nada, e ele tenta usar de vitimismo, ele tenta dizer adeus ao Senhor, ali no caso da parábola, dizendo: eu sei que o Senhor é um Senhor mau e que tira o que não puseste, né? Que toma aquilo que não deu. Então ele tenta acusar o Senhor, dono das minas, para que ele justifique a sua falta de produtividade. Mas mesmo assim, o Senhor quebra o argumento desse homem. Ele diz: olha, se você sabia que eu sou mau, não é? Aqui o Senhor não está reconhecendo que é mau, porque ele não é mau, mas ele está quebrando o argumento desse vitimista, né? Desse que diz que não faz nada porque não consegue, ou que não faz nada porque não tem oportunidade na vida. Então ele diz: se você sabia que eu sou mau, se você sabia que eu tomo aquilo que eu não dei, por que então que você não colocou a minha mina no banco, para que quando eu voltasse eu recebesse essa mina minimamente com juros? Ou seja, você não teria feito nada, mas pelo menos o banco teria feito. Ou seja, alguma coisa você poderia ter feito. Até para não fazer nada, você poderia ter colocado no banco.
e eu como Senhor teria recebido algo de retorno. Ou seja, você não fez nada, absolutamente nada, com aquilo que eu te dei. Aí vem o princípio do reino de Deus, que Deus diz: ao que tem, lhe será acrescentado. Ou seja, aquele que usa dos recursos que Deus lhe deu para produzir outros, para apresentar a Deus frutos, esse receberá mais do Senhor. Aquele que recebeu recursos do Senhor e não rendeu nada, até aquilo que ele recebeu de Deus lhe será tomado e será dado ao que produz, ao que faz render os recursos que Deus lhe deu. Então aqui acaba qualquer espécie de mimimi, qualquer espécie de vitimismo. No reino de Deus não cabe mimimi, não cabe vitimismo, porque Deus é justo Senhor, Ele é o Senhor do seu reino, e a cada um de nós Ele deu recursos, Ele deu dons, talentos, Ele deu capacidades. Nós temos total capacidade de fazer o bem, total capacidade de fazer o bem. Quando não fazemos é porque não queremos fazer. E Deus está dizendo: olha, existe um princípio que eu estabeleci no meu reino, que é aquele que me apresenta frutos, aquele que apresenta boas obras, esse receberá de mim ainda mais. Ou seja, eu vou multiplicar os recursos que eu entreguei na vida dele. Se eu entreguei 10 minas para essa pessoa e ela me apresentou 10 minas, eu vou dar mais 10 minas. Aí ela vai ter 20, vai ter 30, vai ter 40. Ao que eu lhe dei recursos e não me apresenta nada de volta, eu vou tirar desse e dar ao que tem 20, ao que tem 30, ao que tem 40. Porque esse que tem 10, 20, 30, 40 é porque ele está rendendo. É porque ele está pegando os recursos que eu dei nessa vida para cada ser humano e está multiplicando. Então, esse eu vou dar ainda mais para ele. Eu vou acrescentar muito mais na vida dele, porque ele rende. Ao que não rende, eu vou tirar até o que eu dei inicialmente para ele, o recurso que eu dei, e vou entregar ao que rende. Tá? E a recompensa é que no reino de Deus finalmente estabelecido, cada um de nós vamos receber uma porção de autoridade. Isso é muito revelador, né? Ou seja, a vida eterna não será um lugar de monotonia, um lugar onde não vamos fazer nada e seremos alegrezinhos. Não, a vida eterna é uma eternidade de possibilidades, sabe? Então Deus não criou um universo tão grande, cheio de galáxias, com bilhões e bilhões de estrelas, para nada. Tudo que Deus cria com propósito. Por final, a parábola termina explicitando que aqueles que se opuseram ao estabelecimento do reino serão executados na presença do Senhor, ou seja, receberão juízo e punição eterna. Então, essa passagem bíblica é o Senhor Jesus nos chamando a atenção para a praticidade do reino. A praticidade do reino. O reino de Deus não é um conto de fadas, não é uma fábula. O reino de Deus está sendo estabelecido ao longo da história e durante a vida de cada ser humano, Deus dá a oportunidade para que nós, por meio de Jesus, o nosso sumo sacerdote, entremos no reino de Deus. Sejamos participantes do estabelecimento do reino de Deus através dos recursos de vida que o Senhor nos deu. E Ele é tão bom que essa atitude nossa positiva em relação ao estabelecimento do seu reino
nos gerará uma recompensa que ele explica aqui que é uma porção de autoridade no reino dele eternamente. Isso é uma riqueza inestimável. E Deus nos dá isso de graça através de Jesus, que é o caminho de entrada no reino. Então, aproveite a sua vida e gaste os recursos que Deus te deu de vida, recursos de vida, que é tudo. É tempo, é dinheiro, é inteligência, é criatividade, é a disponibilidade em fazer o bem, em amar o próximo, em louvar a Deus, em glorificar a Deus, sabe? Em pregar o Evangelho aos que estão em trevas. Gaste toda a sua vida no estabelecimento do reino de Deus, porque esse tempo que você tem é a oportunidade que o Senhor Deus, o Deus eterno, te deu para entrar no reino dele e ser participante do reino dele, pela graça e misericórdia que alcançamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então gaste o seu tempo de vida, a oportunidade que Deus te deu neste tempo de vida para o estabelecimento do reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, em nome de Jesus.